Oi, pessoal. Vamos dar continuidade sobre as nossas aulas do grupo de estudos de computação aqui do Instituto Federal do campus de Jacareí. Eu sou o professor Raul Castanhari e vou continuar relembrando aqui o que a gente viu na aula anterior, que foi sobre ponteiros, né? Então eu introduzi a ideia inicial dos ponteiros e comecei a falar um pouco sobre os usos, né? As utilidades que a gente tem do ponteiro. Então a primeira delas foi a alteração de argumentos em funções, que é dentro de uma função eu poder alterar o valor do parâmetro que eu recebi e que essa alteração se reflete para fora da função. Depois, o gerenciamento de memória, que depende do escopo, né? E para isso a gente usa os operadores new e delete, que é para a gente escolher se a gente quer alocar os nossos dados na memória estruturada da parte do nosso programa ou na memória livre da nossa RAM. E agora eu vou comentar um pouco sobre um terceiro uso. E para falar sobre esse terceiro uso, quero lembrar sobre o tamanho dos dados. Então, lembrando aqui rapidamente, cada tipo de dado ocupa um espaço diferente na memória, né? O espaço que cada tipo ocupa pode variar de acordo com a plataforma, de acordo com o compilador, mas enfim. No geral, a gente tem algo como um valor inteiro, por exemplo, ele costuma ocupar 4 bytes. Um char, ele sempre vai ocupar 1 byte. Um double, ele costuma ocupar 8 bytes. Enfim, isso também vai depender se você está numa arquitetura 32 bits ou 64 bits, mas de qualquer forma o que é importante não é decorar quanto cada um ocupa, mas sim lembrar que eles ocupam espaços diferentes. E então, como isso pode ser importante para a gente? Vamos supor que a gente tem uma estrutura de dados que é grande. Grande no sentido de que ela ocupa muito espaço de memória. Então, eu vou criar aqui uma estrutura dados grandes. E aí, vamos supor que aqui eu tenho alguns desses dados. Só que, por exemplo, para simular que essa é uma estrutura grande, eu vou supor que cada um desses dados aqui são arranjos bem com muitos elementos. Por exemplo, aqui, o meu x ele vai ter, por exemplo, 1000 elementos. O meu y ele vai ter mais 1000, por exemplo. O meu d também. Então, se o inteiro ocupa 4 bytes, então o meu x ele vai ocupar 4 vezes 1000, né, e 4000 bytes. O char aqui ele ocupa 1, então o y vai ocupar mais 1000. O double, se ele ocupar 8, ele vai ocupar mais 8000. Então aqui a gente teria 8 mais 4, 12, mais 1000, 13.000 bytes. Então, se eu criar uma variável desse tipo, então se eu fizer algo como dados grandes DG, por exemplo, significa que o meu DG ele vai estar ocupando 13.000 bytes na memória do meu computador. Tudo bem, até aqui tranquilo, mas a questão é quando a gente precisa passar esses dados ou recuperar esses dados de uma função. Então, por exemplo, se eu tiver a seguinte situação, eu tenho uma função qualquer aqui, void, sei lá, usa dados. Não importa muito o que a função vai fazer agora, porque o que eu quero comentar é quando eu preciso passar um dado de um tipo grande como parâmetro. Então, vamos supor que aqui eu preciso de dados grandes, por exemplo, parâmetro. Meu parâmetro vai chamar parâmetro. Beleza. E aí eu faço alguma operação qualquer com esse meu parâmetro. Por exemplo, posso fazer algo do tipo param.x de 0 recebe 1. Param.y de 0 recebe, sei lá, A. Param.b de 0 recebe 1.2. Enfim, a operação em si aqui não importa muito. O que vai importar é justamente o fato da gente estar passando uma variável do tipo dados grandes como parâmetro para essa função. E aí então, vamos supor que eu quero
usar a minha função que usa dados. Então, eu crio uma variável aqui, dados grandes, e aí eu vou chamar a minha função que usa dados. Para chamar a minha função, eu vou passar o meu DG aqui como argumento. Agora, o que está acontecendo nesse caso? Quando eu invocar a função usa dados, o programa vai executar isso daqui. Só que a primeira coisa que ele executa, como em toda função, e a gente comentou sobre isso na aula anterior, a primeira coisa que acontece quando a gente executa uma função é que ele vai criar na memória uma nova variável para ser o parâmetro que a gente definiu. Então aqui, antes de tudo, o que ele vai fazer é criar aqui esse meu parâmetro com uma nova variável na memória. E ele vai atribuir o que eu passei de argumento para esse parâmetro. Então ele vai criar aqui o meu param do tipo dados grandes e vai atribuir a ele o que eu passei de argumento, que no caso é o meu DG. Agora, o que está acontecendo aqui, ó? Ele está criando uma nova variável do tipo dados grandes. Porém, essa nova variável ela é justamente grande, ou seja, ela ocupa muito espaço na memória. Do jeito que a gente contou aqui, né, cada variável do tipo dados grandes ocupa mais ou menos aí 13.000 bytes. Então, ele já vai criar essa nova variável, ocupando bastante espaço na memória, e além disso, ele vai copiar todos os dados do meu argumento, no caso aqui DG, para o meu parâmetro. Então, o que ele vai ter que fazer é percorrer cada elemento de cada campo do meu parâmetro, copiando. Então, ele vai pegar o DG, do DG ele vai pegar X, do X ele vai percorrer 1.000 elementos, copiando cada um deles para o parâmetro. Depois, do DG ele vai pegar o Y, do Y ele vai percorrer mais 1.000 elementos, copiando para o parâmetro. E depois ele vai pegar o DG de novo, vai pegar o D, do D ele vai percorrer 1.000 elementos e copiar para o parâmetro. Então, o que está acontecendo aqui é que, além de eu criar uma nova variável que ocupa muito espaço na memória, eu ainda vou estar perdendo muito tempo para copiar os dados do meu argumento DG para o meu parâmetro param. Então, é ineficiente tanto do ponto de vista de uso de memória quanto de tempo de processamento. Isso acontece tanto quando eu passo um dado como parâmetro, como também quando eu retorno um dado de um tipo grande. Então, se em vez da minha função retornar void, ela retornasse um dado do tipo dados grandes, e aí então eu fizesse, em vez de não retornar nada, retornar, por exemplo, aqui o meu param, ia acontecer de novo. Aí aqui, por exemplo, eu poderia fazer o meu DG recebe o resultado de dados grandes. O que aconteceria aqui é que, de novo, ele ia copiar todos os dados de param para o DG de volta. Ou seja, ele ia pegar param de param, ele ia pegar o X de X, ele ia percorrer 1.000 elementos, copiando cada um deles para o DG de volta. Depois do param, ele ia pegar Y, percorrer mais 1.000 elementos, copiando para DG. E de novo, mesma coisa para o D. Do param, ele ia pegar o D, percorrer mais 1.000 elementos e copiar para o DG. Então, de novo, ele ia copiar todos os dados do parâmetro, da variável, que né, não necessariamente um parâmetro. Ele vai copiar todos os dados da minha variável para a outra variável que está recebendo o retorno dessa função. Veja que isso acontecia também mesmo que isso não fosse o meu parâmetro. Então, se eu tivesse aqui uma outra variável do tipo dados grandes teste, aí eu poderia atribuir valores para cada campo aqui da minha variável teste e depois retornar a minha variável teste. Ia acontecer a mesma coisa, ele ia percorrer todos os dados de teste, copiando para DG. Então, eu passar dados grandes, né, variáveis que ocupam muito espaço na memória, tanto como parâmetro quanto de retorno de método, é ineficiente tanto porque ocupa bastante espaço na memória, quanto porque ele vai consumir muito tempo copiando todos os dados. Nesse caso, o uso do ponteiro também melhora muito o desempenho do nosso sistema, porque se ao invés de eu pegar o meu parâmetro como sendo do tipo dados grandes e pegá-lo como um ponteiro,
o que vai acontecer? Aqui, primeiro, eu vou passar, ao invés de passar o meu dado em si, eu vou passar o endereço do meu dado. E aqui, então, como ele é um ponteiro, ele vai pegar o endereço desse meu argumento. Então, ele vai copiar só a localização. E aí, o que vai acontecer? Aqui, de novo, ele vai fazer a mesma coisa que ele sempre faz em toda função. Criar essa nova variável na memória. Só que agora, o meu param ele não é mais do tipo dados grandes. Ele é do tipo ponteiro para dados grandes. Então, ele vai criar aqui um ponteiro. E diferente do que acontece com os tipos de dado, que cada tipo tem um tamanho diferente, um ponteiro ele sempre vai ter o mesmo tamanho, independentemente se ele aponta para um inteiro, para um char, para o double, ou para qualquer tipo que seja, ou mesmo para uma estrutura complexa, para uma classe, enfim. O ponteiro ele sempre ocupa o mesmo tamanho. De novo, ele pode depender da plataforma, em geral ele ocupa 8 bytes, mas independentemente se ele aponta para um int, para um char, para um double, enfim, ele sempre vai ocupar os mesmos 8 bytes. Então, só de eu fazer isso, o que ele vai estar criando na memória é um ponteiro e não mais uma variável do tipo dados grandes. Ou seja, se ele só está criando um ponteiro, ele só está ocupando 8 bytes na memória e não mais 13.000 bytes como ele estava ocupando anteriormente. Além disso, quando ele copiar o meu parâmetro, agora o que eu passei de argumento aqui não é mais do tipo dados grandes, é um endereço de dados grandes. Portanto, isso aqui é simplesmente uma localização. É só um dado do tipo 0x046f2, enfim, aquele tipo de endereço que a gente viu na aula anterior, que só ocupa 8 bytes. Então, além de eu ocupar menos espaço na criação dessa variável, também eu ganho muito mais tempo para copiar esse dado para cá, porque é simplesmente copiar um único número, que é a localização, aquele endereço. E então, só de eu fazer isso, eu já deixo o meu programa mais eficiente, tanto em termos de uso de memória, quanto em tempo de processamento, e acontece exatamente a mesma coisa quando eu vou retornar uma variável. Então, se ao invés de eu retornar uma variável do tipo dados grandes, eu retornar o endereço dela, isso também acontece. Se eu retornar aqui como endereço, né, e dizer que eu vou retornar esse dado aqui como um ponteiro, isso também acontece. E aí, então aqui eu precisaria pegar esse dado como um ponteiro, né? Então eu não usaria mais aqui o meu DG, mas eu poderia fazer algo do tipo dados grandes, asterisco, ponteiro, por exemplo. Então aqui, de novo, para eu copiar o meu teste para o ponteiro, eu não vou percorrer todos esses dados copiando de teste para ponteiro. Eu só vou copiar simplesmente a localização desta variável para o ponteiro, o que é muito mais eficiente, né? Eu não tenho o tempo de percorrer todos esses dados para copiar do retorno da função para a variável que está capturando esse retorno. Então, esse é um segundo uso do ponteiro. Porém, neste caso em particular, a gente tem que tomar um cuidado, porque se eu fizer algo do tipo que eu estou fazendo neste caso aqui em particular, eu criei uma nova variável teste aqui no escopo da função. Mas se eu criei a minha variável teste no escopo da função, significa que essa variável vai deixar de existir quando o programa sair do escopo em que ela foi criada, no caso, quando a função terminar. Ou seja, neste ponto aqui, quando a função termina, esta variável que foi alocada na memória estruturada do programa, ela é liberada automaticamente. Portanto, depois que a função é encerrada, essa variável é liberada e aí, então o endereço que eu retornei, portanto o endereço que eu copiei para essa nova variável já é um endereço inválido. E aí, então eu não poderia usar essa variável ponteiro. Então aqui eu tenho que tomar um outro cuidado. Se eu quiser retornar um endereço, justamente para eu não ter aquele prejuízo de ter que copiar um dado grande do retorno da função para a variável que captura esse retorno, e quiser retornar como endereço, então eu preciso retornar um endereço de uma variável que não será liberada após o fim da função. E como que eu consigo uma variável que não será liberada? Ou eu retorno uma variável que eu já peguei como parâmetro. Então, por exemplo, se aqui
ao invés de eu retornar uma variável que eu criei dentro da função, eu retornar exatamente o meu parâmetro param, eu não tenho mais esse problema. Porque eu sei que como a função recebeu o parâmetro de fora do escopo da função, do escopo anterior, eu sei que quando eu retornar o endereço dela, ela vai retornar o endereço daquela variável que já existia previamente antes de eu chamar a função. Então, neste caso aqui, se eu retornar o endereço de param, então aqui o que eu estou retornando para a minha variável ponteiro é o endereço desta variável, e não mais daquela variável temporária que eu havia criado aqui. Se ele está retornando o endereço dessa variável que já existia previamente, mesmo após o fim da função, o endereço que eu armazenei aqui continua sendo válido, porque ele é o endereço dessa variável. Esse tipo de situação a gente costuma chamar de parâmetro de retorno, como eu coloquei aqui no slide, que era o próximo ponto. Um parâmetro de retorno é aquele que a gente passa para uma função, a gente manipula esse dado e a gente quer retornar esse parâmetro. Só que a gente quer retornar como ponteiro. Por isso que a gente tem que retornar como parâmetro e não como uma variável local, para a gente não perder o endereço, né, para que a variável não seja liberada após o fim da execução da função. Então, uma possibilidade que a gente tem é essa, ou retornar o próprio parâmetro, que aí no caso a gente estaria usando ele como um parâmetro de retorno, e nesse caso eu poderia fazer exatamente como eu fiz aqui, né? Passar uma variável que eu nem atribuí valores para ela ainda. Veja que aqui eu acabei de criar o DG e já passei para a função. Então, teoricamente, no meu DG ele não tem nenhum valor válido, né? Nenhum valor que eu inseri de propósito, ou seja, tanto o x quanto o y quanto o d pode ter valores aleatórios ou tudo zero, enfim. E aí eu uso a função usaDados justamente para preencher os valores do meu parâmetro. Isso é bastante comum também. E aí, então, nesse caso, eu estaria usando o parâmetro como um parâmetro de retorno, para retorná-lo aqui. Uma possibilidade é essa, ou então o que eu poderia fazer também é retornar uma variável, um outro tipo de variável que não vai ser liberada automaticamente no fim da função, que é uma variável que esteja alocada na memória não estruturada do meu computador, que está fora da memória do programa, como eu comentei na aula anterior. Para eu fazer isso, basta eu manualmente alocar uma variável na memória não estruturada. Então, eu poderia fazer algo do tipo dados grandes novo dado recebe um new dados grandes. Dessa forma, a variável novo dado vai estar alocada na porção de memória do meu computador que não é liberada automaticamente. Então, eu poderia retornar o endereço dessa variável que eu acabei de criar. Porque mesmo após o fim da função, esse endereço continua sendo válido. Porém, o único cuidado que eu tenho que tomar nesse caso é que se eu aloquei manualmente memória para esse dado, eu posso usá-lo aqui normalmente como eu quiser, só que eu vou ter que lembrar de liberar manualmente também a memória desse dado, né? Como eu comentei na última aula, toda a memória que a gente aloca manualmente, a gente tem que liberar manualmente. Então aqui eu poderia usar a minha variável ponteiro como eu quisesse, e aí quando eu terminasse de usá-la, eu não poderia me esquecer de liberar a memória correspondente a ela. Então eu vim aqui e dar um delete ponteiro. Agora, esse tipo de prática é um pouco exige um pouco de cuidado, porque é muito comum, já que a gente deu um new dentro da função, e aí a gente vai simplesmente usar o retorno da função, pode ser que a gente não saiba ou que a gente esqueça que dentro dessa função está havendo uma alocação dinâmica, que é com esse new. E, portanto, a gente esqueça ou a gente não saiba que a gente precisa manualmente dar um delete nessa variável que a função retornou. Principalmente se essa função tiver em algum outro arquivo, porque aí no contexto que eu estiver usando essa função, eu nem sei o que essa função faz internamente. Às vezes eu só olhei a documentação
de uma biblioteca e vi que ela faz o que eu preciso, então eu a executo. Porém, pode não ficar claro que houve uma alocação dinâmica dentro dessa função e, portanto, eu precisaria saber que eu manualmente preciso apagar essa memória. Então, em geral, a gente tenta evitar esse tipo de situação justamente para que a pessoa que for usar essa função não tenha que saber e lembrar que ele manualmente terá que apagar a memória que foi retornada pela função. Então, resumindo, no caso geral, o que a gente tenta fazer é retornar como endereço, porém retornar o endereço de uma variável que a gente já recebeu como parâmetro. Porque se a gente já recebeu como parâmetro, significa que o dado que eu vou passar aqui como argumento para a função é um dado que eu mesmo já criei anteriormente. E, portanto, se eu mesmo já criei anteriormente, ou eu não vou precisar liberá-la porque eu aloquei na porção estruturada do meu programa, ou mesmo que eu tenha alocado ela manualmente, vai ficar mais fácil de eu lembrar que eu preciso liberá-la manualmente, porque o código de alocação manual já estaria aqui. E aí, então seria mais fácil de eu lembrar, já que eu aloquei aqui, eu lembro que eu tenho que liberá-la aqui. Então, esse é um terceiro uso dos ponteiros. Muito bem. E aí, o último uso que eu gostaria de comentar é sobre a flexibilidade em estruturas de dados. O ponteiro nos ajuda a ganhar muita flexibilidade nas estruturas de dados, porque se não fosse pelo ponteiro, vamos supor que eu queira criar aqui uma certa estrutura, mais ou menos desse tipo, independentemente dela ser muito grande ou não. Agora aqui a questão que eu me refiro é se essa estrutura ela é suficiente para armazenar o que eu preciso. Pode ser que num certo momento eu precise só de um x, um y e um d. E aí, então eu poderia fazer algo assim: apagar todos esses outros aqui e usar só um. Mas pode ser que em algum outro momento eu precise de 10 de cada um deles. E aí eu precisaria vir aqui e aumentar. Pode ser que em algum momento eu precise de, por exemplo, 10.000 x, 100 y e 1.000 ds. Ou seja, eu precisaria ficar aumentando o tamanho da minha estrutura conforme eu identificasse que os usos que eu dou para essa estrutura exigem mais dos dados. O que poderia acontecer também de eu acabar criando uma estrutura grande, só que em alguns casos eu usar menos dados do que de fato ela tem alocado dentro dela. Ou seja, para eu comentar sobre isso, vou fazer um desenho aqui que eu acho que vai ficar mais simples. Vamos supor que eu tenho uma estrutura que ocupa um certo espaço desse tamanho. E que para os casos que eu imaginei, ela é suficiente. Só que com o tempo eu verifico que existem outros casos que eu preciso de mais dados. Por exemplo, numa coleção de objetos, de variáveis como um produto, por exemplo. Vamos supor que num certo momento eu imaginei que eu preciso armazenar 10 produtos. Então eu crio uma estrutura que comporta 10 produtos. Só que em uma outra situação eu verifico que eu vou precisar comportar 20 produtos. E então eu precisaria vir aqui e aumentar a minha estrutura. Só que pode acontecer que num outro momento eu precise comportar 100 produtos. Isso é bastante dinâmico, né? Como, por exemplo, num sistema de comércio eletrônico. Eu não sei quantos produtos eu vou adicionar no meu carrinho, então isso é bastante variável. Então, uma solução seria eu alocar muito espaço para garantir que sempre será o suficiente. Porém, nessa abordagem também pode acontecer de que em algum momento eu use só um ou dois produtos. Ou seja, pode ser que eu tenha alocado, por exemplo, espaço para 1.000 produtos, só que eu esteja usando só um ou dois. Então eu vou estar desperdiçando espaço, desperdiçando memória do meu computador. O que é melhor a gente fazer nesse caso? Seria melhor que a gente tivesse um tipo de estrutura que fosse flexível, no sentido de que quando eu só preciso de um, ele só ocupa espaço de um. Quando eu preciso de dois, ele ocupa espaço de dois. Quando eu precisar de 100, ele vai ocupar espaço de 100. Se em algum momento eu tenho 100 e preciso apagar 10, ele me permite apagar 10 e volta a ocupar só 90.
Esse tipo de flexibilidade em estruturas de dados a gente consegue com um ponteiro, porque eu posso ter, num certo momento, um ponteiro que não está apontando para lugar nenhum. Se eu precisar, por exemplo, de um produto a mais, então eu posso fazer esse ponteiro apontar para um produto a mais. E assim por diante. Com os meus ponteiros, eu consigo alocar e desalocar memória dinamicamente, fazendo com que eu aumente ou diminua a capacidade de armazenamento da minha estrutura de dados conforme eu uso. Dessa forma, eu ocupo somente o espaço necessário. Eu nem desperdiço memória e nem fico devendo memória para os dados que eu preciso armazenar. Eu não vou mostrar isso como código porque isso seria uma outra aula que demandaria bastante programação sobre isso. Mas, enfim, resumindo, esse é um outro uso que a gente pode ter para os ponteiros, conseguir estruturas de dados bem mais flexíveis. Com isso, então, a gente encerra essa parte de ponteiros. Espero que tenha ficado mais claro quais são as utilidades de um ponteiro, por que que a gente os tem nas nossas linguagens de programação, para que que a gente pode usá-los. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.